agradeço a oportunidade e as palmas louvam, Senhor. Glória a Deus, a bênção está perto de você. Basta você acreditar, você crer. Amém? Se coloca de pé. Peço aos irmãos, obreiros, fique, como diz a Bíblia, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, ainda vai fazer. Senhor, nessa noite, continue falando conosco através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem planos para as nossas vidas, às vezes nós não entendemos os Teus planos, mas sabemos que a Sua vontade, Pai, é boa, agradável e perfeita. Eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor alcance cada lar, cada família, cada coração. Ó Deus amado, trazendo cura, restauração, meu Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus, alcança os lares, ó Deus, com Teu poder, em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos, e a igreja diz amém, Jesus. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 26, Levítico capítulo 26, Levítico 26, versículo 3 a 10. Glória a Deus. A epígrafe do texto fala a recompensa da obediência. Eu pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou no meu coração essa palavra. Nós vamos falar sobre algo muito interessante que nos faz crescer como cristão, como ser humano. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Versículo 3 do capítulo 26 está escrito: guardem, se vocês quiserem, os meus estatutos e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa. A terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu voltarei para vocês, fareis férteis, eu os multiplicarei, também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação em vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Pode sentar, glorificando o Senhor Jesus. Essa palavra, para a gente entender esse contexto do livro de Levítico, nós vemos Moisés escrevendo ao povo de Israel uma promessa maravilhosa para esse povo. Como sempre eu digo, às vezes não adianta termos uma promessa de Deus se nós não permanecemos obedientes à sua palavra. Toda promessa é acompanhada
de obediência. Se obedecermos, a promessa cumprirá. Se desobedecermos, a promessa que tínhamos não vai se cumprir. Promessas só são cumpridas quando nós cremos. Falamos certa feita, um dia desses, que no meio de milhões de pessoas, 2 pessoas entrou na terra prometida. Como se não bastasse, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Mas precisamente Caleb foi aquele que recebeu uma palavra de Moisés, dizendo: olha, te darei por herança Hebrom. E assim ele creu, com 45 anos de idade, lutou até os 85 anos de idade, como se fosse os 45. O mesmo vigor que ele tinha com os 45, ele estava com 85, o mesmo vigor, e ele disse: se precisar lutar e pegar a espada, eu pegarei e lutarei. E por que o vigor? Porque a força desse homem, de uma promessa recebida de Deus. E eu, durante essa vida que a gente estamos aprendendo com Deus, a gente vai perceber que só temos força quando nós acreditamos na palavra de Deus. É o único calçado que nos fortalece, é quando Deus libera uma palavra para nós e nós cremos nela, e ela só cumprirá quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim. Prova disso, nós vamos citar algumas pessoas que receberam promessa ou receberam a palavra de Deus, mesmo tendo uma vida totalmente errada. Por exemplo, no Isaías capítulo 6, quando Osias morreu, Isaías recebe do Senhor uma revelação, e a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, um anjo com 6 asas cobriu os seus pés, com 2 voavam e com 2 cobria a sua face. E a Bíblia diz que agora ele vai dizer: ai de mim, porque vou perecendo, eu habito no meio de um povo de puros lábios, e eu vi o Senhor, ai de mim. Mais para frente a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: um anjo voou, tirou uma brasa viva do altar e tocou no lábio de Isaías, onde tinha iniquidade. Deus purificou o lábio de Isaías, e agora a pergunta é: a quem enviarei? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só a introdução para a gente entender esse contexto. Nós vemos aqui uma questão de posicionamento. Se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui quem tem promessa de Deus, alguns vão assinar com a mão e dizer: eu tenho uma promessa de Deus. Deus falou há muitos anos atrás. Agora outra pergunta: o que você está fazendo para essa promessa se cumprir na sua vida? O que você tem feito para que Deus cumpra aquilo que Ele falou há 10, 6, seja lá qual for, os anos atrás, para cumprir na sua vida? Hoje é noite de nós nos posicionarmos. A palavra de Deus já está diante de nós, uma palavra de vitória, mas precisamos nos posicionar para chegarmos onde Deus falou que nós chegaríamos. Os irmãos estão entendendo? Nós vemos aqui esse contexto histórico levítico escrito por Moisés no deserto do Sinai, aproximadamente 1445 anos atrás, antes de Cristo. É um manual de santidade, um manual onde Deus queria que o povo vivesse de uma forma íntegra com Deus, uma forma de obediência à palavra do Senhor. E é interessante que ele vai dizer, no capítulo 26, que contém as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. É interessante que parece um paradoxo, né? Obedecer, a bênção acompanhará. Desobedecer, virão sobre ti. Deuteronômio 28, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de fazer conforme está escrito, serás bendito, serás abençoado. É interessante que é condicional a obediência. E a gente já ouviu muitas vezes, eu creio que os irmãos já ouviram, que a obediência ela gera a bênção. A obediência nos leva a lugares que nós nunca imaginaríamos estar, mas a obediência gera bênção. Nós vemos aqui, encerrando com uma mensagem de restauração e misericórdia, até versículo 45, se a gente for ler. Na cultura agrícola de Israel, a provisão de colheitas era abundante, significava a presença favorável de Deus. Isso é só a introdução para nós entrarmos no contexto que eu quero chegar. Deus tinha liberado uma palavra para o povo, e nós vemos aqui, literalmente, o povo plantava e Deus estava dizendo, se você obedecer,
toda a plantação sua será próspera. Mas se você desobedecer, virão sobre ti. Olha, interessante que a mesma bênção que alcança, a maldição alcança. Eu não vejo, é tão interessante que Deus, ele quer o melhor para o seu povo. Só que diante de ti, como ele falou para o povo de Israel, está a bênção e a maldição. E a escolha é sua. Seja inteligente nessa noite, irmão. Igreja, qual a sua escolha nessa noite? Pastor, eu quero viver o que Deus quer na minha vida, o que Deus tem na minha vida. Então, se prepare para o que Deus tem na sua vida. Independente, mas pastor, eu sei que não é fácil, nunca foi fácil para ninguém, desde o tempo de Jesus até os dias de hoje, nunca foi fácil para ninguém. O que eu devo fazer é você permanecer firme na palavra, fazendo como o escritor aos Hebreus, capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque vai chegar momento que muitos vão desacreditar daquilo que Deus falou para você, e a única pessoa que tem que se apegar à promessa liberada sobre a sua vida é você. Por quê, pastor? Porque duvidaram também um dia de mim, e é bom que duvidem mesmo, é bom que riam mesmo, é bom que não dê crédito àquilo que Deus liberou sobre nós. Sabe por quê? Porque quando Deus liberar sobre você, Ele vai realizar na sua vida. Pode passar o tempo que passar, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Basta você se posicionar e dizer: Deus, eis-me aqui. Agora, interessante, eu dei um tema para essa palavra: liberando espaço. Como liberando espaço? Irmãos, para o novo chegar, é necessário o velho morrer. 2 Coríntios 5,17, é assim: quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo, irmão, não é quase. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Liberando espaço é deixar as velhas coisas para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo de toda coisa que nos atrapalha, irmão, todo o embaraço, como ele falou. Deixamos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Perceba que o embaraço é terrível, faz com que a gente não cresça, amadureça. Mas é momento de crescer. Libere o espaço, dizendo: Deus, entra. Tira as coisas que estão atrapalhando, sabe? Como um baú que a gente guarda as coisas velhas, né? Ou o quartinho da bagunça, que a gente se refere às vezes, né? E no quartinho da bagunça a gente guarda de tudo. E quando você vai ver, fala: meu Deus do céu, olha que tanta tranqueira. Agora vamos trazer para o lado espiritual a nossa casa. Tudo aquilo que não nos dá vida, tudo aquilo que nos faz com que a gente fique para baixo, desanimado, tudo aquilo que rouba a nossa força em Deus. Seja o que for, seja um vício, seja... Mas pastor, é difícil demais. O que a Bíblia diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É resistir, irmãos. Aí quem sabe você olha para mim e diz: pastor, você não tem problema. Meu irmão, todos nós temos problema. Cada um tem um tipo de dificuldade, de problema. Mas nós precisamos nos posicionarmos e acreditar na palavra de Deus. Não só ouvinte, mas praticante, ouvir a palavra e deixar ela produzir vida em nós. Quando sairmos daqui, nós colocar em prática o que ouvimos aqui. Porque de nada vale, irmãos, passarmos 1h30 num culto e a nossa vida parece que não muda. Entra ano e sai ano e não tem mudança. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui cada dia de glória em glória. É transformado todo dia, pela palavra. A voz já está renovado pela palavra. Então todo dia nós precisamos nos limpar, nos purificar.
Mas nós precisamos nos posicionar. Porque Moisés escreveu aos Levíticos, diretamente ao povo de Israel, especificamente à geração que havia saído do Egito. O povo tinha acabado de sair do Egito. Só que ainda o Egito estava nele. Ele sai do Egito, mas o Egito ainda continua. O espaço que eles tinham não estava liberado, ainda estava cheio das coisas do Egito. Por isso que uma hora ou outra eles estavam no deserto e eles lembravam dizendo: nos tirou lá do Egito para morrer aqui nesse deserto. Porque ainda os seus corações estavam presos lá atrás. Se a gente não se apegar das coisas velhas, a gente não tem um crescimento, nós não temos o novo de Deus. Eu sei que toda mudança requer um posicionamento, seja numa empresa, seja onde for. Quando tem mudança, a gente fica, mas mudança é para melhor, porque a gente às vezes está acostumado demais, de uma forma, aquela vida monótona, e parece que a gente não cresce, não amadurece como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, e a gente continua naquela mesmice. E Deus quer que a gente cresça, dê fruto, e o fruto permaneça. Certa feita ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, mas aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. E a poda dói, mas é para crescimento, é para melhor. Levítico foi proclamado no deserto do Sinai, onde Israel estava acampado após a saída do Egito. Deus já havia libertado o povo, estava firmando uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança com esse povo, dizendo: se vocês obedecer, essas bênçãos virão sobre vocês, e ainda alcançarão vocês. Deuteronômio 28 vai falar, irmãos, é interessante que não precisa, você vai ver no texto que não precisa correr atrás da bênção, e a bênção acompanharão. O que é isso? É condicionado à obediência. Quando obedece os princípios da palavra, a bênção de Deus vai bater na tua porta. Não vou repetir para alguém nessa noite. Quando você obedece e vive a palavra de Deus, a bênção corre atrás de você, dizendo: ei, eu quero te abençoar. É dessa forma. Leia Deuteronômio 28: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme está escrito, serás bendito aonde você for. Deus quer do seu povo obediência e não sacrifício. Deus estava instituindo leis, cerimônias, morais, civis, e organizando a nação para ser um povo santo. O que é a palavra santos? Que eles fossem diferentes de todas as nações, separado. Que eles não fossem igual a todo mundo. E nós somos esse povo, um povo santo, separado de boas obras. Nós não somos igual a todo mundo. Nós somos um povo exclusivo de Deus, nação santa. Como Pedro diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Você tem noção que é isso? Você tem liberdade de entrar na presença de Deus e clamar a Deus. Não precisa de um véu. Você tem acesso liberado de clamar a hora que quiser. Como diz Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai. O que você precisa? Era para mostrar as consequências da obediência e da desobediência, preparando o povo para entrar na terra prometida. Viver aliança com Deus é ser um modelo de santidade, justiça diante das nações. Moisés escreveu para o povo de Israel, chamando a obedecer as promessas de Deus. Só que enquanto você obedece, tem segurança. Olha que interessante: prosperidade. Você quer isso? Segurança, prosperidade. Mano, não estou pregando aqui teologia da prosperidade, não. Estou pregando a palavra. Se obedecer a palavra do Senhor,
segurança, prosperidade, caso seguisse os estatutos do Senhor, mas também como um alerta para todas as gerações futuras, de que a fidelidade a Deus é o fundamento para a vida em aliança com Deus. É isso que Deus quer, que quando Deus abençoar a nossa vida, nós não largar no primeiro momento, nós não lembrar até dos cultos. Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa nova, Deus me deu um emprego maravilhoso, e aí eu esqueci de Deus. Irmão, a bênção de Deus não... A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dor. Só que muitos têm feito com a bênção de Deus um bezerro. Era firme na presença de Deus, aí Deus abençoou, perde culto, não falta culto, não está aí para os cultos. É que eu estou muito ocupado. Cuidado com o bezerro. Moisés ficou muito tempo lá em cima no monte, e Arão, o povo já estava agoniado. Nós queremos. Então me dá o teu brinco. A Bíblia diz que pegaram os pendentes de cada um e fizeram um bezerro. Temos que ter cuidado com os bezerros que às vezes levantamos no lugar de Deus. Por isso que o princípio é Mateus 6,33, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo, buscar o reino de Deus e a sua justiça não quer dizer de estar aqui. Eu estou dizendo que tem a nossa família, tem a nossa casa. Temos que cuidar da nossa casa, porque a Bíblia diz, aquele que não cuidou da sua casa é pior do que o ímpio. Reino de Deus é isso. Hoje, para quem não sabe, hoje é dia 15, Dia Internacional da Família, onde o diabo tem feito roaça com a família. Mas aqui, a nossa família, como Josué disse certa feita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo não vai entrar na nossa casa e vai minar a nossa casa, porque eu e a minha casa estamos blindados pelo Senhor Jesus. Qual é a condição da promessa? Primeiro, não esqueça aí, se quiser anotar. Primeiro, condição para a promessa, obediência. Versículo 3-4. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides. Olha, interessante, se é uma possibilidade. Andares nos meus caminhos, nos meus estatutos, e guardares os meus mandamentos, vírgula, e os cumprirdes. É isso que Deus quer. Deus quer que nós não simplesmente fale, mas que a gente creia, viva, ato no coração, como os Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que quer dizer isso? É a palavra de Deus que nos dá direção, destino, prontidão, força, vigor, porque os que esperam no Senhor renovarão as forças. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. Foi isso que Caleb guardou no coração, dizendo, eu vou chegar onde Deus falou que eu chegaria. Você pode dizer nessa noite para alguém aí? Você pode olhar para alguém e dizer, você vai chegar onde Deus falou que você chegaria. Estatutos, mandamentos, ordem estabelecida por Deus. E quando se quebra isso, quebramos a cara. Quando quebramos os estatutos de Deus, quando desobedecemos as ordens de Deus, quando quebramos princípios, os princípios nos quebram. Aí ficamos igual barata tonta, virando para um lado para o outro, né? Quando você coloca o veneno, ela fica ali. Assim foi o povo de Israel, quebraram o princípio de obediência. A Bíblia diz que o povo era para chegar em alguns dias. Uns falam 40 anos, outros falam E o povo ficou 40 anos rodeando. Pensa comigo, irmão. 40 anos rodeando que nem barata tonta. A promessa está aqui, o povo está rodeando. Mas por quê? Por causa da maldita língua. A desobediência, a murmuração. É um pecado terrível, a murmuração. O povo estava lá,
Deus tira o povo lá do Egito, lá trabalhando que nem condenado, debaixo de sol, carregando peso, e agora o povo está lá, debaixo de um ar-condicionado durante um calor, uma nuvem, e o povo ingrato. Não é diferente de hoje, né? Durante a noite, um frio de rachar, uma coluna de fogo, e o povo andando. Irmão, imagina comigo isso aí, irmão. Não sei se só eu que fico pensando nisso. Imagina agora, ó, coluna de fogo, e o povo andando debaixo da coluna de fogo, irmão. Você imagina um negócio desse? E o povo desacreditado de Deus, irmão. Agora aqui para nós, irmão, quem que viu o fogo? Coluna de fogo, eu não vi ainda. Mas Deus não tem cuidado de você? Irmão, eles tiveram o privilégio, irmão, Diácono Iago, de andar com Jesus, discípulos, de andar com Jesus. Eu não vi Jesus, não andei com Jesus, e como eu creio dessa forma? Porque Ele deixou a sua palavra. Aí tem alguém que tem a capacidade de dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Se não me fala a memória, Filipe. Se eu estiver errado, pode falar aí. Foi Filipe ou não? Mostra-nos o Pai. Jesus diz: ô Filipe, rapaz, você está tudo comigo, moço. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 10:30, se não me fala a memória. Eu e o Pai somos um, somos a mesma coisa. Andava com Jesus e mostra-nos, aí tem uma capacidade de chegar e dizer: mostra-nos o caminho. O texto que a gente cita demais. Nós não sabemos para onde vamos. Mostra-nos o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. É o caminho absoluto. Eu sou o caminho, sou a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que é isso, irmão? É tanta gente que às vezes está simplesmente no hall de uma igreja e não conhece quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus. Não conhece Jesus na prática. Como é que eu vou conhecer? Através da sua palavra. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Maria está ouvindo as suas instruções, a sua palavra, Marta está distraída. Quantos estão assim, distraídos, não conhecem Jesus? Como eu conheço Jesus? Através da palavra, através da oração, através da adoração, através da entrega. Você vai conhecer Jesus. Por isso que prosseguimos conhecer como Ele é. E como que eu conheço? É um processo, é todo dia. Primeira condição, obediência. A obediência abre espaço para o agir sobrenatural de Deus. Já falamos aqui, Deuteronômio. A abundância de Deus, crescimento contínuo. Quem quer crescimento aqui? Todas as formas, crescimento contínuo. Deus não é Deus ilimitado, irmãos. É um crescimento progressivo. Comerei o vosso pão. Agora que interessante. Fartar. Vos farei frutificar e vos multiplicarei. Olha que interessante. Nesse versículo tem uma mensagem tremenda. Comerei o vosso pão. Sabe o que Deus está dizendo ao povo? Olha, vocês têm guardado um celeiro, agora vocês têm que tirar o que está lá, comer o que está lá, para chegar coisa nova para vocês. Eu vou fartar vocês de pão, e vos farei frutificar, e multiplicarei. Aí aqui tem 3 níveis de prosperidade: fartar, colheita. Segundo, paz e segurança, versículos 6 e 8. Frutificação e multiplicação, versículo 9. Se você obedecer, Deus fará isso na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ficar mendigando, você não vai ficar capengando, o diabo não vai tocar naquilo que é teu. Se você priorizar Deus, Deus vai priorizar você. Salmo capítulo 1, versículo 3. Dará o seu fruto na estação própria. Quando você obedece princípios, Deus abençoa a sua vida. Deus nos chama para viver o progresso, não na estagnação. Eu creio em nome de Jesus e quero profetizar nesta palavra, que isso é um tempo de crescimento para nossas vidas, em todas as formas. Em graça, conhecimento de Deus, revestimento de Deus. Essa igreja será uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, como a missionária Maria foi. Essa igreja será.
Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito não teme o diabo, não teme a ninguém. Uma igreja cheia do Espírito, aleluia, ela é usada para fazer a diferença na terra, produz paz aonde há guerra. Esta é a igreja do Deus vivo. Comereis o velho da colheita, para dar lugar ao novo, e tirareis fora o que é velho. Eu quero profetizar em nome de Jesus: abandone aquilo que é velho, as manias, aleluia, para chegar o novo de Deus na sua vida espiritual, crescimento espiritual, aleluia. Tem gente aqui que tem dom de louvor, e Deus quer te levantar com graça. Eu vejo pelos olhos espirituais Deus levantando, aleluia, gente aqui, irmãos aqui, na autoridade do Espírito, na palavra, uns no louvor, outros na intercessão. Xaramau e Quilemara Suria. Deus está dizendo: vocês terão tanto para que precisarão abrir espaço para o novo. Eu quero profetizar através dessa palavra, irmão. Eu gosto de profetizar através da palavra. Deus está dizendo assim: ó, vocês terão tanto que precisarão abrir espaço para o novo. Sabe aquela... E é uma verdade, minha esposa fala isso assim, fala: viu, você fica com essa camisa aí, ó, dá essa camisa. Parece uma coisa, né, irmão? É. A gente fica lá vendo aquele negócio, aquela camisa lá que a gente fica, meu Deus, 200 anos aquela camisa. A gente fala: meu Deus, não vou largar essa camisa. Aí quando a gente larga, parece que as coisas começam a chegar, irmão. E é uma realidade. Parece que é uma sei lá, um trem que... Mas a palavra de Deus não mente. As coisas velhas tem que tirar para chegar o que é novo de Deus. Mas só pode chegar o novo de Deus se nós tirar as coisas velhas. Eu sei que é difícil. Não haverá lugar para estagnação ou para viver de experiências passadas. Você vai viver as suas próprias experiências com Deus. Não só, irmã ali. Você vai viver as suas próprias experiências com Deus. Você vai contar o que Deus fará na sua vida. Você contará o que Deus fará na sua vida. Você não vai ficar contando de ninguém, porque Ciclano e Beltrano. Você vai contar as suas experiências. Porque Deus fez isso na minha vida. 43, Isaías 18, 19. Eis que faço coisa nova, e abrirá caminho no deserto. Ó Deus dizendo: eis que farei uma coisa nova, abrirei caminho no deserto. Lucas 5, 37 e 38. Vinho novo em odres novos. É Deus dizendo: eu tenho coisa nova para você. Mas você está preparado para as coisas novas de Deus? Você está preparado para o novo de Deus? Pessoas vão olhar para você e vai dizer: mas como fulano mudou? É porque Deus chegou com novidade, e você aceitou a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ei, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre, filho de Deus. Liberar espaço é um ato de fé. Vamos lá para a Bíblia? Jesus, certa feita, descendo do monte, Mateus 8. O leproso chega até Jesus e vai dizer: Senhor, se quiseres me limpar. Se tu podes me limpar, Senhor. Jesus tinha acabado de descer do monte. E Jesus olha para ele e diz assim: eu quero te limpar. Eu amo Jesus porque os leprosos tocavam em Jesus e Jesus não ficava leproso. E era curado da lepra. Jesus diz: eu quero te limpar. Sabe o que é isso? Abandone, libere espaço
para a vontade de Deus. Outro que pediu e desejou conhecer Jesus foi Zaqueu. Ele estava cansado de viver aquela vida, mesmo sendo rico, de uma maneira totalmente diferente, mas ele era rico, cobrador de impostos, era odiado. Só que um dia ele está cansado de viver aquela vida e ele vai dizer: eu quero ver Jesus. Mas você é pequeno, eu quero ver Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava e Jesus passou e disse para ele: desça depressa. Ele estava abrindo espaço para Jesus entrar. E quando abre espaço para Jesus entrar, não importa se a casa está suja. Quando Jesus entra, ele entra para mudar, transformar e deixar tudo no devido lugar. Ei, Deus tem paz para a tua alma cansada e oprimida. Deus tem paz para a tua vida nesta noite. Ele masuri mikandarabai. Desapegar do que é bom para receber o que é melhor de Deus. Às vezes nós estamos dizendo: isso aqui é bom. E Deus está dizendo: tem algo melhor para você. É claro que o melhor de Deus já veio faz tempo, né? Que é Jesus. O melhor de Deus está aqui nessa noite para libertar você, te levantar, te restaurar, colocar um cântico na tua boca. Não viver de experiências passadas, mas preparar-se para o mover sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? E calamassuri. Como é que eu faço, pastor? Abandonar a desobediência, a incredulidade e o medo, e viver o fluxo da graça e do favor de Deus. Como eu posso chegar? Como eu posso obter? Abandone. O que é pecado? Pecar é errar o alvo. Deixamos o pecado, o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olhando para Jesus, o autor, consumador da fé. Qual é o embaraço? O embaraço no mundo é droga, prostituição, criminalidade, erro, mentira, porfia, inimizade, facções. Deixamos isso. Isso está dentro de todo ser humano, seja crente, seja ímpio, está dentro do ser humano. Isso é obra da carne. Quando ela se manifesta com raiva, com ira. Mas quem é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a razão de vencer o mundo? A vossa fé em Deus. E como que eu vou vencer? Guarda a palavra, viva a palavra no coração. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo te dará graça, força para você suportar. Os 9 gomos do fruto do Espírito: longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amor, domínio próprio. Ele te dará isso. Ah, pastor, mas eu não tenho. Peça a Deus que Ele tem. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça que Ele dá, e é de graça. Você não paga 1 centavo. Peça sabedoria a Deus. Senhor, como que eu posso fazer? Como que eu devo fazer? Peça. Porque Ele te dará sabedoria. Faça como Salomão. Deus falou para ele: o que você quer? Ele disse: Senhor, ele poderia pedir tantas coisas, né? Eu quero ser rico, E ele vai dizer assim: eu quero sabedoria para entrar e sair. Porque tu pediu sabedoria, eu te darei riqueza. Se alguns no dia de hoje, os dias que nós estamos vivendo, já dizia assim: eu quero pelo menos 5 milhões de reais. Já dá para me pagar as dívidas, comprar alguma casinha para alugar. Mas Salomão diz: eu quero sabedoria, Senhor. Porque não adianta ter 5 bilhões e não ter sabedoria. E eu concluo aqui. Deus deseja encher nossos celeiros com o novo. Nosso celeiro é isso aqui, o nosso coração. Eu sempre costumo dizer que eu não estou pregando para anjo, eu estou pregando para servos de Deus, filhos de Deus, que às vezes têm medo, temor, angústias, decepções, ou não? Como prova disso, lembra de Josafá?
Os inimigos são tantos, a Bíblia diz que ele recebe a notícia do mensageiro, são tanta gente que virão contra ti. E a Bíblia diz que Josafá temeu, é comum ter medo, mas não podemos parar por causa do medo. A Bíblia diz que Josafá temeu ao Senhor e passou a buscar o Senhor. E agora ele vai orar e vai dizer: Senhor, Deus dos nossos pais, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. Aí ele vai dizer mais lá embaixo: porém, apesar dos inimigos ser tantos, os nossos olhos estão postos em ti. Vou repetir para alguém nessa noite se levantar. Apesar dos problemas ser tantos, decepções, medos, angústias, porém, apesar disso, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Ei, coloca os teus olhos em Deus, o teu refúgio vem de Deus, a tua força vem de Deus, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Mas ele não derrama o novo onde há apego ao velho. O tempo da abundância chegou. O Espírito Santo está dizendo: prepara o espaço, porque eu vou encher. Vou repetir nessa noite para alguém. O novo de Deus já chegou faz tempo. Prepara o espaço. Puxa um louvor, Wilson, porque ele vai encher do seu poder. Eu vivo milagre. Se coloque de pé agora, se coloque de pé. Todos os dias eu vivo promessa que eu nem mais pedia. Feche os seus olhos por um momento. Eu vivo milagre. Só vive milagre aquele que obedece. Todos os dias. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura. Hoje é noite que Deus toma pela tua mão. Promessa que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto você adora, eu te busco, enquanto você adora, Jesus vai te curando, Jesus vai te renovando. Sem eu perceber, vou sendo transformado. Oh, Espírito Santo, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, enquanto você adora, as barreiras caem. Enquanto você adora, as barreiras caem. Enquanto você adora, o renovo chega. Enquanto você adora, as portas se abrem. Enquanto você adora, eu vivo milagre. tem alguém nessa noite Todos os dias que quer entregar sua vida para Jesus? Você que está cansado, eu vivo oprimido, sobrecarregado, eu te convido à frente a aceitar esse Jesus. Pastor, o que é aceitar a Jesus? É arrepender dos seus pecados, e Ele renovará o teu nome no livro da vida. Aleluia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. Sem eu perceber, vou sendo transformado. Oh, glória. Quando eu
cadeias, você vai me curar. vai quebrando prisões espirituais. Enquanto eu te Oremacala suribicamba tua lamamá. mão opera o que eu não consigo fazer sem eu perceber, vou sendo transformado. Libere o espaço para Jesus entrar. Abre o coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, Jesus, não endureça o coração. Que ele suribicanda. Sim, Jesus. Vai tocando nessa noite, Senhor, nesse coração aflito. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Jesus. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Vem à frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Te adorarei. Ei, Mariosia, Calabara suribicamba. Oh, Espírito Santo, abraça-nos. Abraça essa vida, Senhor. Abraça esse coração. Cura, meu Pai, do interior. Oh, Deus. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo. Ó, presta atenção, ó, querido, ó. O que você não consegue fazer, Sem eu perceber, vou sendo transformado. só pica. Abre o coração, deixa o espaço para Deus. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer sem eu perceber. Sem você perceber, Sendo transformado. você vai ser transformado em nome de Jesus. Presta atenção. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Você que já está cansado de viver da forma que você está. Irmão, eu sei que é uma luta espiritual, irmão. Fica orando. O momento do apelo é uma luta espiritual. Onde o diabo começa a falar no ouvido, dizendo: não vai não, não vai não. Eu faço apelo nessa noite dizendo: vem, filho. Jesus quer te libertar. Jesus quer te transformar por completo. Ah, mas pastor, eu estou assim. Venha do jeito que você está. O seu estado não interessa. Venha do jeito que você está. Jesus vai te libertar e te transformar por completo. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia neles e o mais Ele fará.
Ô Juninho, vem aqui, Juninho, eu vou orar por você. Vem aqui, filho, vem. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Irmã Heloísa, louva lá com ele. Louva lá. Pois sei que existe paz em tua presença. Presta atenção nesse louvor. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar. Você vai declarar a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Dos vícios dessa geração. Sobre os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Vamos fazer um clamor agora. É um clamor que nós vamos fazer. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Cadeias serão quebradas nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome. Igreja, levanta as suas mãos. A igreja levanta a mão assim, ó. Sobre toda alma E começa a declarar vida. A ansiedade vai sair. Em nome de Jesus. Clamo Jesus. Em nome de Jesus, vai declarando sobre a palavra do Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Esse vício não nasceu com você. Nós declaramos que o vício vai sair, o vício da bebida, do cigarro, da heroína, do crack, da cocaína. O vício vai sair e vai desaparecer em nome de Jesus. Jesus vai te libertar. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus nesse momento, Pai, e pedimos: passa com a tua mão poderosa, que debaixo das mãos do teu filho esteja as tuas mãos, tocando, curando, libertando. Remassuri Mikambarabai, que todo mal desapareça, que toda algema, que todo vício, que todo mal, toda amarração, Declare pelas ruas o vai nome poder no nome de Jesus. Vício, pega tudo que é teu e sai agora. Vício, sai agora. Vício do cigarro, vício, rebacala, siribicando. Clame o santo nome, Jesus. Declare nessa noite um ramal e que derebacia. Declare pelas ruas Em nome de Jesus. o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos vida. Sobre a Nós declaramos paz. Nós declaramos libertação. Nós declaramos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Clame o santo nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declare nessa noite: o nome de Jesus tem poder. Sobre toda alma O nome de Jesus tem poder. Ansiedade sai agora. Depressão sai agora. Medo sai agora. Em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
renova a força desse filho, renova o vigor dessa filha. Coloca paz, coloca graça, coloca autoridade, coloca a dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Amém? Juninho, eu não conheço você, conheci assim, né? Entre aspas. Depende de você, filho. Como nós ministramos nessa noite, libere espaço para Jesus entrar, querido. O diabo não está com brincadeira não, viu? Deus está te dando a oportunidade para você, Juninho. Diante de ti tem dois